decisão das fontes de informação, o que nos interessa nesse momento é identificar quais serão os locais que nós iremos buscar pelos estudos que nós utilizaremos em nossa revisão de literatura. Existem 3 principais fontes de informação em revisões de literatura: as bases de dados, a literatura cinzenta e outras fontes de informação como especialistas e listas de referências. Com relação às bases de dados, a literatura internacional vai recomendar no mínimo a utilização de 3 bases, mas a prática tem se consolidado no sentido da utilização de pelo menos 5 bases de dados. Pense primeiro nas bases de dados disciplinares e logo depois as bases de dados interdisciplinares. Utilize ambas. Como você decide que bases são essas? Para você tomar essa decisão, você vai partir do seu conhecimento especialista sobre quais bases indexam as principais revistas nas quais são publicados estudos do seu tema, estudos da sua pergunta de revisão. Okay? É esse o caminho que você deve seguir. Exemplos de bases de dados: Web of Science, Scopus, são as mais amplas e interdisciplinares, mas temos também as bases disciplinares importantes, como a PsycInfo em psicologia, PubMed em medicina e outras bases de outras disciplinas. No exemplo que nós demos dos critérios de elegibilidade da prevalência de mulheres em conselhos de administração de empresas privadas, que bases de dados você poderia pensar? A minha sugestão é que você comece com bases de dados mais amplas e interdisciplinares, como Scopus e Web of Science. Entretanto, esse é um tema ou uma questão específica que não pertence a apenas uma disciplina. A participação ou a prevalência de mulheres em conselhos de administração de empresas privadas pode ser de interesse da administração, pode ser de interesse da psicologia, pode ser de interesse da sociologia, pode ser de interesse da engenharia e da gestão do conhecimento. Portanto, escolha bases interdisciplinares e complemente por bases específicas dessas outras áreas citadas: psicologia, sociologia, engenharia e gestão do conhecimento, de modo que você tenha a maior cobertura possível. Lembre que uma revisão de literatura bem feita, você não precisa exaurir todos os estudos sobre aquele tema, mas você vai precisar exaurir, sim, todos os estudos que se adequem aos critérios de elegibilidade que você já identificou na etapa anterior. Daí a importância desses passos serem realizados nessa sequência. Primeiro, critérios de elegibilidade. Logo depois, definição das bases de dados. Você pode decidir também incluir a literatura cinzenta entre as fontes de informação em sua revisão de literatura. Mas o que é a literatura cinzenta ou literatura cinza? É toda informação, conhecimento ou documento gerado por indústria, governos ou outras organizações, desde que não controlados por editoras comerciais. Essa é a definição da Conferência de Pisa de 2014 e que continua válida. Exemplos de literatura cinzenta são anais de eventos, teses e dissertações, working papers, procedimentos, políticas públicas, entre outros. Existem também bases de dados que indexam literatura cinzenta. As mais conhecidas são Google Scholar, OpenGray e ProQuest, mas existem outras no mercado para que você possa procurar. Você também pode decidir utilizar como fonte de informação recursos adicionais, por exemplo, a consulta a especialistas na área da sua pergunta de revisão de literatura. Identifique os principais especialistas nessa área e contate-os. Pergunte se não há novos estudos publicados na área que você poderia agregar em sua revisão de literatura.
O segundo caminho é você fazer uma varredura nas referências bibliográficas de todos os estudos que você já localizou por meio da busca em bases de dados. E por fim, você também pode verificar se há revistas importantes nessa área do conhecimento, da pergunta da sua revisão de literatura, que não estejam ainda disponíveis ou indexados em bases de dados. Nesses casos, você precisará ir no portal desta revista, na internet, ou mesmo buscar essa revista física para verificar se há novas referências a serem incluídas.